Boa noite a todos. Que Jesus ilumine a todos nós nessa reunião e possamos fazer esse estudo sobre intuição dos bons amigos espirituais, agradecendo por tudo que recebemos na nossa jornada. Obrigado, Mestre Jesus, por esse dia, por esse planeta, pelos amigos. Pedimos que ilumine aos nossos inimigos temporários. Ilumine a cada um que não pode participar dessa reunião hoje, por diferentes motivos. Eles possam posteriormente pegar a gravação e refletir sobre os ensinamentos discutidos nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todos os males. O teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e a lição é a melancolia. Bom, nós estamos estudando o livro Transição Planetária, escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Nós vamos continuar hoje no capítulo 5. Quem será o leitor de hoje? Bom, posso fazer a leitura, né? Ó, aumenta o tamanho da letra, Lu. Mas, Não, aí, tá bom. Aí tá Tá bom. bom. não, novas experiências. Novas experiências. Ok. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos a Terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me os sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramo-nos e, após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso. Onde é que estava aqui? Eu falou um negócio aqui, eu acabei... Onde estava, pô? Da Aqui, Terra. ó, da Mais Terra. populoso da Terra, tá certo. Que fora assolada, e que fora assolada, entre outras cidades, dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerada o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo, espalhado pelas inúmeras ilhas,
não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência. Por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico. E logo depois, as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia. No Sri Lanka, da Tailândia, das ilhas Fipi, das Maldivas, de Bangladesh e de parte da África, embora com efeitos menores que alcançaram outras regiões do referido oceano. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas por destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, as árvores arrancadas e pedras semearam o horror, arrastando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, à perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato, começaram a chegar as contribuições internacionais. Porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos e, orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte. Após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentuosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor do próximo.
O Dr. White caminhou entre os muitos destroços de cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputavam as energias dos recém-desencarnados e lapidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização, identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória. Buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Nosso compromisso, de momento, é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aproxime. Então, a gente já viu que eles estão na época lá do grande tsunami que aconteceu lá no Oceano Índico, na região que ele está descrevendo. Então, ele falou no capítulo anterior que houve um choque entre as placas tectônicas, e esse choque das placas tectônicas ocasionou um grande tsunami que matou muita gente. Como foi dito na reunião passada, esse tsunami, essa choque das placas tectônicas, já estava previsto, né? Então, como a gente na matéria também consegue prever alguns acontecimentos, alguns terremotos, algumas coisas com algum tempo de antecedência, o mundo espiritual, que tem muito mais experiência, mais tecnologia, ele consegue prever esses acontecimentos muito tempo antes. Então, já se prepararam para receber essas pessoas que iam passar por essas dificuldades, passar por esse desencarne em massa. Então, todo um planejamento espiritual para socorrer essas pessoas foi feito. Então, então, morre um monte de gente e, como acontece sempre, né, infelizmente, algumas pessoas encarnadas e desencarnadas acabam tentando se aproveitar da desgraça alheia. Então, o que ele está dizendo é, quando a pessoa desencarna uma certa égua e ainda jovem, ela ainda tem fluido espiritual, ainda tem fluido vital no corpo dela. À medida que você vai envelhecendo, esse fluido vital vai diminuindo, até que você morre de velhice, o fluido vital acaba. Se você morre ainda mais jovem, ainda existe uma certa quantidade de fluido vital na pessoa. E uma pessoa de merecimento, ela, quando ainda tem uma certa energia, um certo fluido vital, para evitar essa vampirização, o top anjo de guarda, os próprios espíritos protetores vão lá e dissipam esse fluido vital para a natureza. Agora, se você não tem ah, se você não tem essa proteção, se você não tem esse merecimento, ainda tem energia desse fluido vital, e esses espíritos ainda muito ligados à matéria, muito animalizados, vão lá e tentam sugar esse fluido vital. E porque eles se sentem bem com esse fluido vital, ainda é uma coisa material.
E os espíritos são sugados, são retirados desse fluido, eles estão tá descrevendo aqui que eles não se sentem bem, né? Então a degradação do corpo acaba sendo muito mais rápido e eles têm uma sensação ruim. Então ele está descrevendo que muitos espíritos desencarnaram, ainda não sabem que desencarnaram, estão lá perdidos. Existe sempre nesse momento a ajuda humanitária de muitos encarnados que começam a se organizar após o desastre, e a organização, a ajuda humanitária espiritual já começa a se organizar antes do desastre, porque sabe que o desastre vai acontecer e muita gente vai precisar de ajuda. Então, todos esses espíritos, né, sob orientação desse Dr. White, eles vão para lá para auxiliar nesse movimento, né, resgatar esses, essa grande quantidade de espíritos desencarnados, né? E aí foi dito na outra reunião que uma parte desses espíritos desencarnados, né, vem para o Brasil para serem ajudados. A gente tem muita reunião mediúnica e muitas reuniões mediúnicas sérias conseguem ajudar, auxiliar quando esses espíritos ainda não sabem que desencarnaram nessa transição aí que é dolorosa. Continuando, discutindo. Aproximamo-nos e, a um sinal do médico, Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, versículo de uma das suras, capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim no seu recitativo na torre de mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras e, subitamente, houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça e, tomados de espanto, os vampiros exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com o semblante fecenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdu, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Informador. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso. Assim como os seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedessem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis
e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, desligando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Yvon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os a paz, ao respeito pelas vítimas, à compaixão e misericórdia preconizados pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentava o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocados um pouco distantes da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam. Assim como de todos nós, gritando epitetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente em nosso mistério, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los para prosseguirem na caminhada humana, dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo ou uns contra os outros, revoltados em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Não existem violências nas leis do amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio libertador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono
e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe o novo caminho a percorrer após despertar do letargo que passariam experimentando por algum tempo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor junto aos obsediados a quem socorrer, usando sua autoridade e, desse modo, continuamos. A patética da gritaria em frene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança, também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação efluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam. E a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhes os registros da mente alucinada. Não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento e, porque estivesse estimulada a fé religiosa, pude perceber-me em seu e no auxílio à filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido à fragilidade. Pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria, e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam desse servidor em sua direção. Yvonne veio ao meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam de sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhes mais forte e ela acedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criança que adormecera em seu regaço, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz, enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Então, tem todo esse grupo, né, espiritual, e eles estão ajudando as pessoas. As pessoas desencarnaram de maneira abrupta, afogadas por restos de casas, de árvores. Então, eles acabaram desencarnando. Ainda estão muito perdidos. Espíritos obsessores, vampirizadores, estão tentando se aproveitar dessa situação. E esse grupo, né, que o Manuel Filomeno
o Manuel pertence, né, sob a orientação do Dr. White, estão auxiliando cada um deles. Então, eles estão procurando desvincular o perispírito do corpo desencarnado, né? Então ainda há uma ligação parcial perispírito ao corpo, eles vão lá e fazem esse desligamento. Foi como ele explicou, né? Lá no coronário ele fez um movimento anti-horário na cabeça para ajudar essa quebra, né? Essa desvinculação do perispírito ao corpo. Depois esses espíritos são recolhidos e levados para o tratamento. Nesse desligamento, eles acabam tendo, como está descrito aí, um sono agitado. Então, esse desligamento, e a pessoa, o espírito fica desacordado, depois ele é levado para alguma colônia, é o início do tratamento que ele vai passar. Logicamente que nesse meio termo, nessa grande quantidade de espíritos, tem espíritos mais adiantados, mais atrasados, todos eles que precisavam passar por esse, né, esse problema, esse desencarne em massa, né? Não é por acaso que eles estavam ali todos naquele momento para passar, né? Ele relata também aqui, né, um espírito muçulmano que faz uma vibração, uma vibração que ajuda na elevação espiritual daqueles espíritos e daquelas pessoas, né? Então, o importante é o pensamento das pessoas. Não importa se eles são cristã, muçulmana, budista, o importante é essa vibração de amor que existe em todas as religiões. E todo esse auxílio está sendo feito para todo esse grupo. Nesse caso de uma mãe e filha que desencarnaram, então a mãe está sendo recebendo ajuda, a filha também, e uma criança, quando desencarna, ainda permanece quando criança algum tempo. Não é porque ela desencarna que ela vira adulta. Então, ela desencarna como criança e tem uma relação entre mãe e filha. Então, essa mãe vai cuidando dessa criança que vai crescendo no mundo espiritual, sobre a tutela dessa mãe. Então, crianças no mundo espiritual continuam crescendo e vão se desenvolvendo. Em uma velocidade diferente da Terra, mas elas continuam se desenvolvendo, né, sob amparo de outros espíritos. Nesse caso, a própria mãe. O importante é que a gente não focar no desastre, mas focar em todo o amparo que é dado pelo mundo espiritual para essas pessoas que estão passando pelo sofrimento. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos, ainda reencarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Tratava-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu num momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros, removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amelhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes
atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. O serviço de iluminação. Algum outro comentário nesse capítulo? Ok, então continuemos. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno dos que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sobre a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o achote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia, com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados como se estivessem esfaimados. Nesse momento, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar, atirando-a com habilidade sobre o monturo fétrido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Foi a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo-me as interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso mesmo deformaram psiquicamente o perispírito que, após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontravam. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zootropia é que normalmente a ocorrência é individual. No entanto, porque constituíam um grupo aselvajado que laborava em conjunto, o fenômeno alcançou a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários, imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida.
por automatismo, prosseguem sua sanha de desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam recambiados às encarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar a conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais nas esperanças de felicidades que sossobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos, no campo das comunicações na Terra, os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam com as entidades bestializadas que o submete ao talante de suas aberrações durante os largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados, cada vez mais à luxúria, ao sexo adoçado, pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debanda das gerações novas para as músicas de sentido infeliz. Nos bailes de procedência primária, a sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica. E o estímulo da a violência, a rebeldia, a agressividade constitui o panorama da revolta, afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolver os valores dignificantes para melhorá-lo. Mergulham funda, funda, fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão, dos prazeres sexuais e perversos. De pequena monta a contribuição da responsabilidade e do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimento de longo prazo que o amor irá modificar no momento próprio. Dá uma Não pausa para havia. isso. Tá. Aí a gente já viu já alguns livros, por exemplo, no livro de André Luiz, pessoas que modificam o seu perispírito para uma forma de lobo. A gente lembra que, num caso, né, lá nas regiões trevosas, alguns espíritos que se dizem juízes, fazendo a pessoa refletir nos seus erros do passado, induzem a pessoa a tomar uma forma lupina, uma forma de lobo. Então ele acaba tipo, fazendo uma hipnose e a pessoa aceita essa hipnose porque a pessoa se sente realmente culpada dos erros que cometeu. Então ela acaba aceitando aquela condenação porque ela realmente fez coisas erradas.
Aqui está dizendo que essas pessoas, nesse caso, é um grupo de pessoas que acabaram se vinculando e fazendo muitas maldades. E essas grandes maldades que eles fizeram coletivamente foram modificando o perispírito deles ainda em vida. Então, ainda em vida, eles foram modificando o perispírito, em razão do pensamento, das atitudes, do que eles fizeram durante essa jornada. E aí, quando eles desencarnaram, aí eles assumiram essa forma de lobo, forma primitiva, forma atrasada. E nessa forma de lobo atrasada, eles acabam tendo perturbações mentais, acabam tendo sendo mesmo animalizados. Outros espíritos podem se aproveitar desses lobos perturbados para obsessões e outras coisas. E eles acabam, pelas atitudes, se tornando essa deformação do perispírito. E para eles voltarem à forma humana, eles teriam que reencarnar. Aí eles acabam reencarnando, como diz o texto, em reencarnações dolorosas. Então, eles vão reencarnar e, às vezes, eles acabam, por exemplo, não conseguindo um corpo perfeito ou um corpo até inviável, né? Quando se tem lá um perispírito totalmente deformado, tentando interagir com a matéria-prima dos pais no útero da mãe, acaba não conseguindo formar um corpo humano. Então, às vezes, ele acaba ao longo da gestação, às vezes até tem um aborto natural, porque a pessoa não consegue formar um corpo humano, ou se nasce, vive pouco tempo, mas é uma forma da pessoa ir recuperando a forma humana, essa interação do perispírito com um novo corpo em formação. Aí ele está falando aí que também que nos dias de hoje, né, existe nessas interações dessas mentes perturbadas com os jovens. Então, essas músicas muito sensuais, muito violentas, e que hoje a gente acaba vendo desses bailes, né? Totalmente perturbados, com batidas totalmente desequilibradas, pessoas que não têm a mínima noção do que é uma harmonia, uma música, uma estrutura de uma canção, né? Fazem esses barulhos aí que parecem ritmos bem atrasados, né? A gente comparar esse tipo de, teoricamente, músicas com algumas batucadas de índios, você vai ver que eles têm índio muito mais ritmo, tem muito mais som, muito mais equilíbrio do que essas baladas. Ou seja, tribos primitivas às vezes são mais harmônicas do que essas baladas que existem nos dias de hoje. Ok? Vamos lá. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas que predominavam na região como antes do acontecimento terrível. Mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus
especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano facultavam a larga prostituição de meninas e meninos que serviam os mascotes aos ocidentais que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, acontecia uma revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançava. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e macumunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e abrigarem-se no consumismo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que, através dos tempos, vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar a loucuras de imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico, em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Abdu, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e parou? Carcaças humanas aumentou muito. Eu não mudei nada aqui, não. Que tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos. Não, eu sei, só que mudou aqui ó, a configuração aqui, não sei por que razão. Então, antigos óbitos físicos continuava no recinto do Alcorão, suplicando, vez que outra, a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Viu?
Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher de olhar esgazeado que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava, já afônica, pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me, paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experimentava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de roldão, com os coqueiros e árvores de grande porte despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata, e logo despertou agonia entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara, ainda tomada pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir, em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando-a a secar-se da pilha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se pouco a pouco e, enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, do nosso lado continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. Então, a gente aí ele está dizendo, né, que então está descrevendo toda a ajuda espiritual a toda essa população. Aí, no final do texto, ele está falando que a mãe e filha desencarnaram. A mãe desencarnou primeiro, parece, e a filha logo em seguida, quando veio um segundo tsunami, uma segunda onda que acabou matando a filha. Apesar da mãe ter desencarnado faz pouco tempo, ela estava num equilíbrio muito maior que a filha. Ela desencarnou, ela conseguiu se ligar com o anjo de guarda e ela estava em condições de auxiliar a filha. Ou seja, ela tem uma condição espiritual muito mais elevada e logo que ela desencarnou, ela conseguiu perceber e ela conseguiu aceitar, ela conseguiu passar essa transição de maneira tranquila, enquanto a filha já não estava nessa mesma situação. Ela desencarnou e também estava meio perturbada, mas com a ajuda da mãe, ela acaba sendo recolhida. Lá para trás, né? Lá quando nós falando dos lobos, né? Ele fala também dessa ajuda, né? Desses fluidos, desses fios magnéticos que acabam sendo proteção para dispersar os espíritos mais atrasados. Então, lá o espírito jogou um monte de fios magnéticos luminosos que acabou espantando, né, os espíritos trevosos.
a gente vê que essa energia magnética e raios magnéticos e outras formas, como barreira, como bloqueio, isso acontece e são no mundo espiritual com muita frequência, e são descritos no livro do Manuel, no livro do André Luiz e nos vários dos livros, né? Dependendo da região que acaba tendo, né? Então, naquelas colônias que ficam bem no meio do umbral, tem todas aquelas torres de proteção e fluidos e raios que mantêm os espíritos para não invadir aquela aquela colônia. Aqui eles usam raios, usam esses fios para também dispersar e afugentar, nesse caso, os lobos que estavam querendo sugar a energia desses recém-desencarnados. Então, o livro está descrevendo toda essa ajuda, né, desses espíritos. Ele falou também sobre a exploração de pessoas com maior poder aquisitivo da pobreza nessa região. Então, ele falou de norte-americanos, de europeus, de pessoas com maior poder aquisitivo que iam para essa região não para aproveitar a beleza natural, toda aquela beleza do mar, da região, mas uma das coisas era explorar sexualmente meninas e meninos que eram vendidas pelos pais porque estavam muito pobres e acabam vendendo, né, a crianças muito jovens. As pessoas iam lá e se explorar disso. Esse tipo de comportamento acaba gerando uma aura espiritual muito negativa. E o livro está dizendo que todo esse tsunami também serviu para lavar a atmosfera, fazer uma limpeza dos miasmas do ambiente, devido a toda essa degradação sexual e pervertida que estava tendo nesses lugares. Então, tudo está dizendo, né? Nada acontece por acaso, né? Então, é feita uma limpeza, as pessoas que estão ali, que desencarnaram, também tinham uma certa razão de ser, pessoas que não precisavam passar por isso, por algum motivo, elas não conseguiram ir nessa festa, nessa viagem, nesse turismo, acabaram perdendo avião por vários motivos e acabaram não indo para lá. Mas o desencarne foi realmente gigante nessa, nesse momento. Logicamente, quando tem esses grandes problemas, grandes desencarnes, também tem ajuda humanitária muito grande, né? Então, a gente percebe que existe um problema, como está o problema aqui no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas acabam se movimentando para ajudar as dificuldades que existem de outros irmãos. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual, com muito maior volume, para receber todos esses espíritos de desencarne em massa. Esse desencarne aconteceu há anos atrás, né? Mas depois desse desencarne em massa, também já aconteceram vários outros desencarnes aqui no planeta Terra. Agora, na minha opinião, é o seguinte, né? Porque esse livro trata da transição planetária, né? E é gozado, porque eu já li o livro, né? Mas ele tá contando a história desse tsunami, né? Para nos envolver nessa tragédia, o motivo de uma transição. E eu acho que o motivo, inclusive, principal mesmo da transição é justamente esse último. A necessidade da purificação daquele ambiente que estava completamente, né, enviesado. Então, o que acontece, né? A espiritualidade, muitas vezes, ela movimenta aquelas pessoas que precisam passar por aquilo lá, a fim, né, de separar aqueles lá que estavam causando problemas e tentar dar uma purificada naquele ambiente. É como, né, depois de uma crise sempre vem um progresso, né? Como aconteceu lá no Sul agora, né? Mas nesse caso aí foram mais de 150 mil pessoas, né?
no total mesmo, parece que foram 225 mil pessoas que morreram, né? Não só nesse local, mas fora os outros ali, né? Agora, é importante isso, porque a transição é para isso que ela serve, é para purificar, ou seja, vai ser um momento de abalo, de certa forma, aí foi um abalo físico, né? Que sucedeu essa transformação. Eu também não sei como é que está hoje, né? Mas, segundo eu entendo, foi para poder chacoalhar aquele pessoal lá que estava completamente desviado da realidade espiritual. E agora nós vamos passar por uma transição semelhante, mas olha, mano, o plano espiritual, como é que ele atua numa convulsão social que vai haver. É um negócio terrível. E toda aquela natureza de espíritos que existe aí, né? É coisa. E eu estava outro dia estudando, voltando, porque a gente faz os estudos da doutrina aqui, né? Também como vocês fazem, né? E a gente estava falando, separando, tentando compreender, né? No plano espiritual, aquilo que nos une é a afinidade, não tem outra coisa. O que não é muito diferente na Terra, mas na Terra não é só afinidade, porque nós temos os sentidos físicos, razão pela qual a gente, quando olha mesmo os espíritos de baixo nível, o que eles estão procurando? Alcançar os sentidos físicos, né? Então, você vê, o que é afinidade? Eu estava lembrando da leitura, que quando foi fazer o atendimento, aqueles espíritos que estão mais preparados para fazer o atendimento, né? Eles, o que eles fizeram? Eles mudaram a sua vibração e se tornaram, vamos dizer assim, aqueles agentes da população em que eles conheciam, por exemplo, né? A pessoa, algum espírito tem a linhagem de muçulmano, ele se revestiu de muçulmano para poder chegar às pessoas que necessitavam, porque a maioria ali era muçulmana, segundo a gente conta a história. Mas havia outros de outras é, segmentos religiosos, né? Então, cada um se modificou para atender, justamente por problema, para pudesse ter afinidade com aquelas pessoas, para poder acolher a elas, né? Então, lá no plano espiritual, realmente o que junta a gente, o que vale mesmo é a afinidade, né? É a afinidade. E por exemplo, a gente vai fazer um socorro, a gente tem que se adaptar a uma condição para que justamente a gente possa ajudar alguém. E é isso que os espíritos realmente estão fazendo lá, tentando se ajustar a uma vibração, né, muito baixa, né? Porque quando o Manuel Filomeno conta a situação, parece que ali é um belo do umbral, né? Um umbral, porque, olha, Mas muita coisa realmente ali. é a descrição do umbral, né? Quando fala umbral da terra, né? Aquele Pois é. estado, né? E é, então, e é ali que a gente tem, porque é muita gente, mas só que nem todos esses daqui, eles são pessoas que totalmente ruins, né? E precisam ser socorridas, porque esse é o motivo pelo qual elas vão se regenerar, né? Dando oportunidade e tal de resgate dessas pessoas. Mas em compensação não. E para piorar as coisas para quem está atendendo, tem aqueles espíritos ainda muito perversos que ainda não reconhecem nada, né? Que ainda vão precisar ser deslocados talvez para outro planeta, então. Mas isso daí já está, basicamente, isso. Acredito eu que hoje o plano espiritual está bem diferente, né? Uma comunicação que o nosso guia espiritual, e também o de vocês aí, que é o Camilo de Leles, que nós chamamos de Dito, né? Ele estava conversando com a gente numa das oportunidades aqui. Então ele falou assim: olha, esses espíritos maldosos, aqueles de baixo nível mesmo, já foram separados. Eles não estão mais aqui. Eles estão separados, né? Eu não sei se eles foram levados já para outras esferas, mas eles estão em lugares em que eles não podem mais atuar na Terra. Mas ainda, e o que restaram aqui, os que restaram aqui estão na crosta terrestre, estão abaixo da crosta, né? Mas não são muitos, mas ainda, segundo ele falou assim, mas vai levar uns 5 a 10 anos ainda para a gente recolher todos esses espíritos aí, que estão na crosta, né? Ele falou, mas a maioria agora dos espíritos maus estão encarnados.
estão encarnados. Então, o que vai acontecer? À medida que eles forem desencarnando, eles não vão mais para umbral, eles já vão pegar, aqueles que não tem mais gente já vão ser recolhidos, já vão, né? Vão para certos lugares aí para poder ser encaminhados lá para os orbes adequados em que eles podem se reajustar, né? Só Então, é que, isso que está acontecendo, mas ele falou, o problema maior está com os encarnados agora, porque no plano espiritual, segundo aí o próprio Haroldo, né? Lá já terminou a transição, né? Já só que terminou. essa é a interpretação que eu tinha também, né? Fala assim, olha, 2/3, né, da humanidade Pois é. vai Bom, desencarnar, né? Não é que vai desencarnar, vai dar aquela mudança, né? Só que a gente sabe que a população real é de 28 bilhões, né? E como é uma pirâmide, uma base, né? Onde que está a base? Né? A base, né? Está lá embaixo, a base, né? A base. Então, primeiro vai nessa base aí é como falou, olha, aí tem mais agora para a ponta, mas na ponta, né? Tem uma ponta que está encarnada. O problema é, na ponta encarnada, pode não dar conta dos 2/3, mas vai dar uma chacoalhada, porque, né? Ó, o trem vai passar, e na hora do trem passar, uma coisa tem que promover para ter essa passagem. A passagem de quem realmente vai pegar o bilhete e a passagem de, tipo, sei lá, já tô velho. Pô, pai, mas eu tô um bilhete para você construir. Mas eu tô velho. Tá bom, você vai, toma uns cursinhos, e já volta, já reencarna para você já reencarnar novo para ter braço para poder ajudar a reconstruir. Porque reconstruir não é necessariamente simples. E a gente tem que estar novo. Eu é já isso estou com aí. uns 90 anos. Fala, meu filho, você vai ter que subir para poder voltar de novo, né? Dar uma casca nova para você. Bom, Como se diz, puxa arado. Puxa o arado aí e ajuda a construir de novo. mãe, o negócio é o seguinte, quando tiver a gente tiver o fluido vital, tem que É, trabalhar, velho. Até a última célula que tem que ir trabalhando, porque senão, Então, né? porque esse então pessoal que foi aí acontecendo na Covid, esses né? O pessoal que desastres estava aí, com dívidas, assim, tá? Não necessariamente. Aí vários é porque, olha, já está velhinho, né? Era uma doença eminentemente causava mais nos idosos, falar que no calendário aqui ele já tem que subir, porque a gente já tem que providenciar uma casca nova aqui para ele, aqui na Terra, né? então, mas aí acontece o Para ele já seguinte, aproveitar. Então ele já tem que subir para fazer a transição e já vir de carro novo. Tem que vir de carro novo. então, aconteceu esse tsunami, aconteceu e está acontecendo o Covid, acontecem outros desastres, terremotos, maremotos, avião e vai. Cada um desses acontecimentos faz com que a gente reflita sobre a fragilidade do nosso corpo físico. Então, tudo isso é para a gente refletir e a gente melhorar. Então, tudo isso faz com que a gente passe por um sofrimento. Esse sofrimento faz a gente refletir. Essa reflexão faz com que a gente consiga, por exemplo, uma parte reflete e continua, consegue fazer a reflexão e permitir que ele continue no planeta. Outra parte se revolta e não aproveita a chance. E essa parte já está sendo transferido, está sendo já indo para outro planeta, ou sendo separado em algum canto, né? Para depois ser transferido para outro planeta. Então, essa transição está acontecendo. Como o Celso falou, a gente percebe que na Terra, encarnado, a situação encarnada piorou muito. Em termos de política, em termos de livros, em termos de jornalismo, de filosofia, música.
a situação realmente piorou, porque são realmente espíritos que estão encarnados, que às vezes não reencarnava há muito tempo, e agora estão encarnados e tem essa chance de, não, eu vou ficar aqui na Terra, ou eu vou ser expulso mesmo, então eu vou aproveitar para levar a maior quantidade de pessoas junto comigo. Eu vou ser expulso, mas eu vou levar mais. É igual futebol, né? Você está lá, você assim, não, eu quero acabar assim. Né? Ele vai lá e provoca o outro e falou, eu vou ser expulso, mas eu vou levar mais dois comigo. E às vezes acontece, às vezes não, isso depende da gente, né? Eu queria falar uma coisa para vocês, né, entre amigos. É o seguinte, eu acho que na transição, para falar a verdade, na minha compreensão, né, a Terra, para mim, é como se fosse um corpo, né, uma entidade, né, que precisa passar pela transição para se purificar, tirar as partes ruins e assim vai. Só que cada um de nós também precisa passar pela transição internamente. Né? Nós temos que passar pela nossa transição. Então, o que vai acontecer? Eu estava até conversando aqui com a população aqui, né? Nós vamos ser submetidos a intempéries aí. Vamos ter que aguentar. E além de aguentar as intempéries, a gente vai ter que ajudar. Entendeu? Esse que é o negócio. Porque a gente não vai estar isento de passar pelo sofrimento. Essa que é a situação. Esse fato de a gente, além de estar passado, submetido à pressão, a gente vai ter que serenidade suficiente ainda para poder externar aquilo que a gente já sabe. Porque a parte que vai nos pressionar é justamente a parte em que a gente precisa aprender, né, a melhorar a nossa consciência. Mas naquilo que a gente já tem, a gente precisa estender a mão, não tem jeito. Agora, o que nós não podemos fazer é nos negar a isso, né? De tal forma que venha um sofrimento qualquer pela gente, a gente se desloca e começa a dar aquele coitadinho, não, agora como eu estou sofrendo, eu não posso ajudar ninguém, né? Ou não posso contribuir para essa época. Esse que é o negócio. Então, entre amigos, eu acho que a gente precisa ter essa consciência aqui, porque a gente vai estar passando por... Agora, talvez algum de vocês já estejam passando, né? Mas talvez até a coisa piore. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente precisa ter cabeça para isso daqui, por isso que a gente estuda, por isso que a gente lê esses livros aqui, porque nesse momento a gente tem que entender, né? E nós precisamos contribuir, apesar de estar também sobre a mesma pressão do sofrimento e tudo mais. Porque isso vai fazer com que a gente eleve a consciência, não tem outro jeito, né? Aí, quem sabe, a gente pega uma caroninha quando desencarnar lá junto com o Manuel Miranda, né? Lá com qualquer um lá, o Ivon aí que tem aí, Dr. White. Pois é, né? Mas eu acho que os benfeitores que cuidam da gente, né? Eles fazem um bom trabalho também. Né? A gente lê isso aqui, mas eu tenho a certeza que os benfeitores que trabalham com a gente estão fazendo um bom trabalho também. É isso aí. Aí, mais algum comentário? Eu cheguei em casa e concordo, é isso mesmo. E o parabéns da Ângela, né? Não sei se já foi dado já, né? Mas e do Roberto também. Muito bem, muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Então façamos a prece de encerramento. Quem quer fazer a prece de encerramento?
Ixi. Nossa, tantos voluntários assim? Pois é, né? Quem fez a semana passada? Não sabe? Nem eu lembro disso. Eu Bom, posso me oferecer, sem dúvida. Às vezes me ofereço, Lourenço, porque eu faço prece de abertura, de encerramento, de quase todas as atividades aqui, né? Eu falei, pô, deixa o pessoal fazer prece aqui, porque, né? Mas a gente faz, né? por favor. Porque no final sempre é bom a gente fazer uma prece de agradecimento. Agradecimento pela reunião de hoje, pelo estudo de hoje, por a gente poder enxergar um pouquinho mais adiante, né? Com os olhos do Espírito. E agradecer porque nós estamos assim assistidos por uma equipe espiritual, né? Em nome de Jesus. Então a presença de Jesus se faz entre nós. Então fica aqui de todo o nosso coração, né? Esse agradecimento por podermos assim ter essa oportunidade legítima, né? De estudar, de alcançar melhores entendimentos sobre a vida espiritual e fazer com que ela nos influencie aqui de forma a nos sustentar nesses momentos em que vamos estar passando aqui, né? Dentro das nossas necessidades físicas, das vicissitudes da vida, né? E diante de qualquer sofrimento, a gente ainda permanecer com equilíbrio, né? Então é isso que eu vejo que o produto desse estudo que oferece para nós, né? Então, em nome de Jesus, é que a gente agradece, né? Dizendo, por que não dizer, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja. Graças a Deus. Um abraço para todo mundo aí. Muito bem. Alguém teve alguma percepção? Alguma evidência? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.